Companhia da psicanalista Vanisa Santos. Vanisa, muito obrigado pela sua participação no blog do Divã Cultural e que nos deu o prazer de uma magnífica palestra fazendo uma conexão entre a psicanálise e o surrealismo de Salvador Dalí. Eu gostaria de começar essa entrevista perguntando por que Dalí? De que forma Dalí impactou a sua vida? Olha, eu cheguei a Dalí através de um grupo de pesquisa em formações clínicas do campo lacaniano. Em 2006, havia um grupo de pesquisa que fazia estudo da conexão da psicanálise com a arte e a psicanálise com literatura e tal. E naquele ano de 2006, nós começamos a estudar Salvador Dalí. A partir dali, eu me interessei muitíssimo pela história do Dalí, como ele trabalhava a arte, como toda essa situação do surrealismo teve impacto na vida dele, como a psicanálise ele se apropriava, né, da psicanálise como a maioria dos surrealistas fazia, só que ele fazia diferente, né, porque ele se apropriava de um modo muito bem particular e não deixando de lado os grandes mestres das artes, como eu disse a vocês aqui. É como se ele retornasse um pouco ao classicismo, que buscasse. Exatamente. Ele se autodenominava um renascentista, um homem do renascimento. Então ele precisava voltar para o classicismo para poder fazer alguma coisa diferente com aquilo que na vida dele estava completamente caótico, né? Que ele passa por alguns momentos difíceis, né? Principalmente quando ele é expulso da casa dos pais, algumas impressões antigas retornam e isso fica insuportável para ele. Nesse momento em que ele tem esse mau encontro, vamos dizer assim, com o real, a partir do momento que ele é expulso por causa da relação dele com a Gala, que os pais não aceitavam, os pais não aceitaram. Ele, nesse mesmo tempo, ele acaba revendo uma tela do Ângelo Demillet. Ele vai no ateliê do Ângelo Demillet na França, em Paris, e ele vê essa tela, uma tela que já o atormentava quando ele era criança. Nesse momento lógico da vida dele, as coisas se confluem de tal modo que ele começa então a escrever um método chamado método paranoico crítico de interpretação da realidade a partir das impressões e ideias e interpretações que ele tinha a respeito desse quadro do Jean-François Millet, que é o Ângelos. E todo o método paranoico crítico de interpretação da realidade é baseado nessa tela do Ângelos. E ele faz uma série de reproduções da tela, só que dalinizando-as, né? Fazendo do jeito dele. E essa relação com o duplo na vida dele? Primeiro em relação ao irmão morto, né? E depois com a Gala. Essa parte é muito importante da sua palestra. Exatamente. A relação dele com o duplo especular, imaginário, né? Vem justamente disso que ele interpretou, que no desejo da mãe e do pai, ele seria o filho que veio para substituir o filho morto. Então, o tempo todo ele estava se referindo a ele mesmo como o outro que sobreveio àquele que era o irmão fraco. Ele chamava assim, ele se comparava como se fossem gêmeos, só que o outro seria o gêmeo que não vingou. E ele seria o gêmeo que vingou, que veio para salvar o mundo das artes, ele dizia assim, eu vim para salvar as artes da preguiça e do caos. Ele seria o gêmeo forte, né? Me lembrou até aquela frase do Nietzsche, o que não nos mata, nos torna mais desejeiros. Ele era o gêmeo forte desse par especular, mas é atormentado por essa ideia. Quando ele conhece Gala, ele faz também uma paridade especular, só que aí eu mesma acho que é pela via de Eros, porque a Gala traz Dalí para realizar um monte de obras e se transformar num grande artista, né? Ela se torna a grande empresária dele. Empresária dele, né? Uma mulher de visão e grande empresária. O duplo dele. Ele dizia que a Gala era a estrutura
estrutura dele. Ele era a parte mole e ela era a carapaça dura, que dava forma ao Dali e sustentava o Dali. Em todos os sentidos que você possa imaginar. E você tem uma obra muito significativa sobre esse tema do estranho em Dali, que remete a Freud, né? Também. Sem dúvida. Eu trabalho o texto de 1919, o Estranho, né? O Heimlich, e faço uma articulação do estranho a partir daquilo que Freud trabalha como se referindo à angústia de castração, como o encontro com o sexo feminino, né, como o Heim, de onde todos viemos, e toda a relação que Freud faz da angústia diante do que está recalcado, né? E que de alguma forma retorna num momento qualquer na vida do sujeito, dá essa sensação do estranhamento do que o sujeito não dá conta, né? Da realidade. E eu faço uma tentativa de articulação com a obra do Dali, como que Dali vivenciou esse Heimlich em relação à tela do Ângelus, de Jean-François Millet, e como ele, de certa forma, reproduz essas imagens oníricas, estranhas e bem impactantes nas suas telas e, de certa forma, pode também tocar o observador em alguma coisa da sua realidade psíquica, né? Tem gente que faz dissertação de mestrado com isso, né? E escreve livro, foi o meu caso. O título do seu livro, para os nossos apreciadores do blog, quiserem adquirir. Você quer que eu pegue um livro para mostrar? Ah, sim, pode ser. Dá licença. Assim. Okay. Esse aqui. Salvador Dali, O Efeito do Estranho em Sua Obra. Perfeito. Então, quem tiver interesse pode fazer contato com você faz contato comigo, porque eu acho que não tem mais nas livrarias. Talvez em São Paulo, porque a editora é de São Paulo, mas de qualquer forma eu posso providenciar quem quiser, eu posso mandar Sedex, alguma coisa assim. Muito obrigado. Olha, foi um prazer tê-la aqui no blog do Divã Cultural. Espero contar em outros momentos. Sem dúvida. Aqui desse projeto Interlocuções. Né? Foi só um pouquinho. Tem muita coisa interessante na obra do Dali que daria para fazer assim, um curso. Mas magnífico o encontro e espero que se repitam muitos outros iguais a este. Muito obrigado, Rogério. Obrigada. Pois é, você vê. Acho que deve ter ficado bom.